minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez o pessoal da Dunamis falando sobre o trabalho, o crente e seu ministério. Bora ver onde a gente vai parar. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa, o Revival Club. Programa esse que existe para trazer não apenas conteúdo para você, mas também livros para você montar a tua bibliografia. Esse, então, é o nosso segundo react a esse programa maravilhoso do Revival Club. O nosso outro tem em algum lugar aqui no canal. Bibliografia da tua jornada com Deus. Meu nome é Isaac Félix e hoje nós vamos continuar falando desse livro que é incrível, o Template Social do Antigo Testamento. Dá uma olhada aqui, ó. Foi mal, minha gente. Então, o outro vídeo também era sobre esse livro, do Template Social do Antigo Testamento, no Revival Club, da Zion Church, com Dunamis Movement. Aí depois eu falo que tem que fazer o curso de inglês. Para poder participar da igreja, tem gente que fica chateada. Parece então que estamos aí numa continuation do React. Esse livro, escrito por Alanda Cope, fala muito sobre como o evangelho pode ter impacto não apenas na vida do indivíduo, mas nas nações, impacto na cultura. Nós já fizemos um vídeo sobre esse livro, tá aqui se você quiser dar uma conferida antes de entrar nesse vídeo, porque daqui a gente já vai partir do ponto que a gente parou no último. Eu não sei quanto de fidelidade vai ter nessa continuation a partir do ponto que parou no anterior. Mas o nosso react está em algum lugar no canal também. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição, mas eu sou meio cabeçudo, acabo esquecendo uma ou outra coisa. Vocês me ajudam a lembrar se eu esquecer. E de todo jeito, bora ver onde a gente vai parar nesse rolê, tudo bem? Se você curte o nosso conteúdo, curte, dá like no vídeo, compartilha, divulga, ajuda a gente no Pix, talvez, para conseguir seguir o trampo, aleatoriamente no dia aí que for possível. Dá uma olhada nos nossos cursos, a gente está oferecendo umas coisas bem bacanas e também nas campanhas do Apoia-se, que tem umas recompensas muito legais. Estamos tentando manter o trampo vivo. Bora lá! No último vídeo, nós adereçamos a crise que a Alanda entra quando ela está escrevendo esse livro, que é se o evangelho ele é a resposta, por que é que nos lugares que a gente tem alta concentração de cristãos, nós não temos uma transformação social proporcional? Por que será? Mas além disso, o mais importante é, tá, o evangelho é a resposta, mas para qual pergunta? Fica aí o questionamento. Né? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como o evangelho ele é feito para sim impactar nações, impactar culturas, não apenas impactar o indivíduo. Quando nós vemos a origem do ser humano, quando o ser humano ele é criado em Gênesis capítulo 1. Lá toda a criação é feita e o ser humano, o homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Só que junto com a criação deles, eles recebem também do próprio Deus uma incumbência. Eles recebem um propósito. E em Gênesis 1, versículo 28, nós temos um texto conhecido como mandato cultural, ou a primeira comissão. E esse conhecido por uma teologia específica, hegemonizada, especialmente entre evangélicos. Isso não significa que no texto tem isso. Importante a gente distinguir, tá? Uma coisa é doutrina, dogma, uma teologia apologética. Outra coisa é estudo bíblico, análise do texto, compreender o que está dito ali. Isso aí é um conceito sacado de um grupo específico que criou uma teologia específica num tempo específico. Tem nem 100 anos esse bagulho direito, quer dizer, tem uns 100 e pouquinho. Quer dizer, é algo muito recente para dizer, lá está o mandato cultural. Cara, inventamos isso não faz muito tempo e é coisa de gringo imperialista, diga-se de passagem. O texto diz o seguinte: Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora, o que isso quer dizer? Quando Deus ele coloca Adão e Eva na terra, eles colocam eles num lugar muito específico. Se você fazia parte de escola bíblica dominical ou cresceu na igreja, você já está careca de saber que Adão e Eva eles foram colocados num lugar chamado Jardim do Éden. E o Jardim do Éden era um lugar chamado lugar de delícias. Era a... Pera. O que Adão e Eva vieram fazer aqui nesse papo? Porque o lance de Gênesis 1, 27 e 28 está numa primeira narrativa da criação, que começa no capítulo 1, versículo 1, vai até o capítulo 2, versículo 3, e que tem a criação em 7 dias, no 7º dia Deus descansa, no 6º ele cria os animais que enchem a terra,
Depois de criar os animais que preenchem até, os animais terrestres e tal, não sei o que lá. Cria daí o homem e a mulher ao mesmo tempo. É uma narrativa completamente diferente do que vem no capítulo 2, a partir do versículo 4. Que aí no capítulo 2 de Gênesis, versículo 4, começa outra narrativa da criação completamente distinta. Não tem esse lance dos dias, tem a especificação do jardim, esse negócio todo, tem a criação do homem a partir do barro, e depois a experimentação para ver se encontra alguma parceira, algum parceiro. Pô, tem nada a ver, é outra história. E aí sim aparecem essas personagens, Adão e Eva, mas que só vão ter o nome bem posterior também. Eva só ganha o nome Eva bem depois, no final da história. Então a gente precisa tomar esses cuidados para entender o que está sendo discutido, o que aparece ali no texto. Tá? Então fica a dica de ler. A gente precisa ler para não confundir. Tá confundindo a primeira com a segunda história e fica complicado. Agora, um outro comentário importante. Aqui no canal, fazendo um breve comentário aqui, tem um react a respeito de um não debate sobre um não problema que foi criado entre dois pastores discutindo no Dia dos Namorados se poderia o crente ir ou não ao motel. Lugar de Delícias seria um excelente nome para motel gospel. Fica a dica aí para os empreendedores. Expressão do céu na terra, onde não havia defeito, onde não havia morte, não havia enfermidade. E era um lugar onde Deus, todos os dias, na viração do dia, ele entrava no jardim e tinha comunhão com o homem. Agora, não era toda a terra que tinha o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar específico. A Bíblia até dá algumas dicas sobre onde ele ficava localizado. Ele fica perto desse rio, fica perto daquele rio. Ele era um lugar específico, era um lugar fechado. Sim, porque é uma referência mitológica, e mito aqui não é uma questão de mentira, senão um modo de racionalidade, de compreensão e de reprodução narrativa sobre a história de um povo, sobre suas origens. E suas origens estavam ali na região do Crescente Fértil, reproduzindo inclusive narrativas que tinham próximas, de culturas próximas daquele território. Só que no caso semita, é um povo que vai migrar para outro território, passar por algum tipo de experiência popular e comunitária, também em sua relação com Deus, até se estabelecer ali na região da Palestina. Então fica aí a dica para não confundir alhos com bugalhos. Então é uma narrativa que apresenta o Crescente Fértil como sua origem de seu povo. E quando Deus ele fala para Adão e Eva, vocês precisam se multiplicar pela terra, vocês precisam sujeitar a terra, o que ele está falando? Vocês não podem ficar aqui dentro desse jardim. Vocês têm que pegar a cultura desse jardim e multiplicar pela terra. Você, crente, já leu essa parte na Bíblia? Que Deus chega para Adão, para Eva e fala, olha, vocês não vão ficar presos aqui no jardim. Vocês têm que multiplicar e levar pro resto do mundo. Ou na Bíblia de vocês também fala que eles foram expulsos do jardim. Fiquei confuso. Que Bíblia que vocês estão lendo, minha gente? A terra é responsabilidade de vocês. O mandato cultural, também conhecido como a primeira comissão. Você já está entendendo aonde eu vou com isso. Não, eu não tô entendendo porque eu tô preocupado. Tô quase abrindo a Bíblia. Quase abrindo a Bíblia aqui pra gente acompanhar porque, meu amigo, tá complicado. Aliás, acho que eu vou fazer isso agora. Não vou ficar na vontade, não. Gente, vou tirar um minutinho. Vamos ver como não faz sentido algum o que está sendo falado até agora. Bora lá, se liga. Ó, aqui. Essa é a famosa história de Gênesis 1. Começa no capítulo 1, versículo 1, vai até o capítulo 2, versículo 3, onde tem a narrativa dos 6 dias que são criados e tal, não sei o que lá. Primeiro Deus cria isso, depois cria aquilo, o dia foi bom. É uma grande poesia, muito bonita por sinal. É que pra gente já não tem cara de poesia, porque já foi traduzida, transformada de muitas maneiras, mas é uma poesia, tá? E dentro dessa estrutura poética, a gente tem aqui, ó, a criação das águas, né? Os peixes que vão encher as águas, os grandes animais aquáticos e também os animais, as aves, as espécies que voam por esse mundo aí. Deus viu que ficou bom, falou para os peixes e para as aves para eles também serem férteis, para eles também se multiplicarem, para encher as águas dos mares, multiplicar as aves aí, né, pela terra, voando. Ou seja, metade aí do mandato cultural parece que foi colocado para peixe e para ave também. Mas vamos seguir. Passado de tarde de manhã, foi o 5º dia, e no 6º dia, ó, produz a terra seus seres vivos, de acordo com as espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Dentro desses demais seres vivos da terra, e assim foi, Deus fez animais selvagens e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está no plural, porque a palavra Deus aqui é Elohim, que pode ser traduzido também por deuses, tá? No plural. Então isso é uma coisa também importante da gente considerar.
Seguindo nessa parada, aí vem o domínio sobre os peixes, domínio sobre as aves, domínio sobre os grandes animais, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Homem e mulher. No caso, aqui seria macho e fêmea, distinto do modo como aparece no capítulo 2. Tem um fio que eu escrevi no Twitter em que eu comento sobre essa parada graças ao alfabetizado Nicolas Ferreira, que escreveu um livro, dado sua capacidade de ser alfabetizado, em que ele fala sobre o casamento no Gênesis, alguma coisa assim, e aí eu fiz um comentário a respeito dessa página. E aí eu vou colocar o fio aqui porque eu passo sobre esse lance, como que aparece homem e mulher em Gênesis 1, homem e mulher em Gênesis 2, as diferenças das narrativas, então vai estar na descrição do vídeo aqui. Dá uma olhadinha lá, junto inclusive com os outros links que eu comentei para apoiar o canal. Fica a dica. Então tá, passou por essa parada, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, subjuguem, não sei o que lá. E aqui é que o pessoal tá dizendo que é o mandato cultural, né? Para ser fértil, multiplicar, encher a terra, subjugar a terra, e dominar sobre os peixes, as aves e tudo mais. Beleza, show. Chegamos aqui, Deus vai dar uma descansada. No versículo 7, do 2, né, capítulo 2, versículo 2, no sétimo dia Deus já estava meio cansadinho, ficou feliz, deu uma descansada, abençoou o sétimo dia, santificou ou separou ele, porque descansou, né? Então, pô, tem uma hora que tem que parar. Até Deus parou, por que nós não para? E tem gente aí que continua achando que a gente tem que trabalhar 24 horas por dia, pelo amor de Deus. E aí vem o capítulo 2, a partir do versículo 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo que foram criados, quando Deus, ou quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto, então só que ela começa a narrativa, perdão, fiz uma travada aqui na leitura. O grande lance é, esta história é uma nova história, não é essa que ficou para trás, é essa que eu estou apresentando agora. Esta história, esta que começa nesse exato momento. E o narrador fala, vou explicar a história. Quando o Senhor Deus fez os céus e a terra e tal, não sei o que lá. Constrói uma nova história. É uma outra narrativa, completamente distinta até o nome de Deus, que está aqui como Senhor Deus, porque traduziram Javé, ou Jeová, ou sei lá como o nome que a gente vai dar, para Senhor Deus, distinto de Elohim. Beleza, aqui que vai criar o ser humano, ó, do pó da terra, é aqui que vai aparecer o negócio do jardim, irrigava o jardim, tinha um jardim, não sei o que lá. E aí lá pra baixo, depois de criar os bichos, criar não sei o que, o homem inclusive criado antes dos bichos, fica claro aqui, tá? Criou, depois criou os bichos, chama lá o homem para dar o nome pros bichos, aí quando o homem dá nome para todos os bichos, percebe que o homem tá sozinho, aí vai fazer ele dormir, vai criar uma parceira. Cara, é uma narrativa também muito poética, cheia de metáforas, muito bonita, que narra uma história interessante, mas que não tem nada do lance de falar que o cara tem que multiplicar pela terra. Não tem. Vamos chegar aqui no Gênesis 3 e não tem, cara. Não tem. O que vai acontecer é a expulsão. Eles serão expulsos do paraíso. Depois de expulsar o homem. E não deu nenhum ordenamento de vai multiplicar a terra, vai fazer não sei o que lá. Não teve isso. Então, é uma criação, é quase uma grande fic criada teologicamente para poder justificar um tipo de postura religiosa diante do mundo. A gente tem que ficar atento, ser criterioso, tomar cuidado. Mas bora lá voltar pro vídeo para ver onde a gente vai parar. Voltando, bora lá. Ele é a missão do homem, de não apenas se multiplicar numericamente, constituir família, isso sim está dentro do mandato cultural, mas também de multiplicar a cultura, de multiplicar aquilo que estava presente dentro do jardim. O problema é que o homem ele perde a autoridade dada por Deus para cumprir esse propósito em Gênesis capítulo 3. Cara, onde é que tá essa passagem? Sério mesmo. De que Deus chega lá para Adão, para Eva e fala, queridos, vamos tirar essa cultura aqui e levar pro mundo. Não tem, os caras foram expulsos, mano. Você vai ler Gênesis 3. Foram expulsos. Gênesis 3 é o capítulo que você conhece como a queda. Quando você estava lá na EBD e você coloria lá os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe que o homem e a mulher eles tinham uma coisa que eles não podiam fazer, que era comer desse fruto. E quando eles comem, eles pecam, se rebelam contra Deus e várias coisas mudam. O homem ele tem a sua natureza corrompida, ele sofre morte espiritual, ele perde a sua comunhão com Deus. Mas além disso, ele é expulso do jardim, então ele perde o acesso à cultura do céu na terra. Ele agora ele está
fora desse lugar. E ele também perde a autoridade dada por Deus. Então ele se torna incapaz. Gente, perdão. Já que a gente tá dentro da Bíblia, vamos aproveitar para dar uma olhadinha em Gênesis 3 para ver um negocinho? Dá um minuto aí. Cá estamos, minha gente, em Gênesis 3. Famosa história, de acordo com o nosso camarada Dunamis, que eu esqueci o nome dele agora, nesse momento, mas não é só ele, senão que é um monte de tradição, muitas vezes repetidas e reproduzidas a respeito da tal da queda, do não sei o que, não sei o que, não sei o que, como se o texto fosse claro e explícito sobre todos esses elementos. Mas vamos fazer aqui um exercício aparentemente simples, e talvez até bobo para alguns, mas muito importante, tá? Vamos fazer umas coisinhas legais aqui. Vamos primeiro procurar a palavra queda. Não tem. Talvez tenha no subtítulo da Bíblia, que é uma escolha do editor, quando ele vai montar e apresentar o texto de alguma maneira. Mas queda, não. Mas talvez pode ser porque eles pecaram. Adão e Eva pecaram. Não, pecado, pecou. Pecaram. Não tem essas palavras aí também. Se rebelaram, foi outro termo utilizado, né? Eles se rebelaram. Rebeldia. E não tinha. Tinha rebanho, mas rebeldia não tinha. Rebelaram. Não, também não foram rebeldes. O que mais que eles podem ter feito? Corrupção. Corrompido. Corromperam. Não. Corromperam, nem corrupção, nem corrompido. Desobediência. Não tem desobediência, nem desobedeceram, nem nada do tipo. Oh, meu Deus. O que pode aparecer? Bom, se for que nem o Twitter, né? Qualquer coisa que você escreve aparece nus no meu perfil. Ih, nus tem. Por que eu fiz esse pequeno exercício aparentemente simples ou bobo ou besta? Gente, porque está sujeito a interpretações. Toda essa construção feita depois de uma leitura, de uma tradição específica, de debate específico, de uma construção específica sobre o texto, você pode ter aí construtos teológicos que vão justificar uma queda para a redenção, para justificar um tipo de conduta hoje em dia, mas que não é propriamente do texto bíblico, que não é de acordo com as escrituras e não sei o quê. São interpretações, construções, conceitos teológicos mais dogmáticos e doutrinários do que qualquer outra coisa e muitas vezes apologéticos. Ou seja, está muito sensível a críticas e muito... como é que eu posso falar? Frágil, né? Relativamente frágil essa postura, essa parada, para sustentar mandato cultural, comissão, grande comissão, não sei o que. Cara, na boa, é uma parada que é muito reproduzida graças a chupinhar teologia gringa relativamente recente para tentar justificar uma parada que é dominar sobre o mundo. Evangélico ser o player, né? A igreja evangélica ser a player do mundo. Falar aí a poderosa, aquela que decide, aquela que governa. E começar a conduzir as nações como se estivesse ali, né? Botando a galera na linha. E isso estaria biblicamente justificado sobre uma grande narrativa que passaria da Gênesis 1 até o Apocalipse. Mas não existe este fio claro, senão a partir dessas construções e confusões. Começa desde misturar uma narrativa com a outra, até começar a colocar coisa que não tá lá. Então, sigamos. Então ele perde o acesso à cultura do céu na terra, agora ele está fora desse lugar. E ele também perde a autoridade dada por Deus. Então ele se torna incapaz de cumprir o propósito que Deus havia dado para ele em Gênesis 1:28. Viu? É uma grande construção para justificar que agora a gente tem uma maneira de... Agora nós somos capazes de cumprir. Ele não era, mas agora a gente é. Pô, eu ouvi isso por muito tempo. Só que, graças à bondade de Deus, Deus começa então uma progressão, um plano de redenção para o homem. Agora, várias coisas que nós perdemos no jardim em Gênesis 3 são restauradas por Jesus. Uma delas é a nossa natureza, através do Espírito Santo que vem habitar dentro de nós. Nós temos o Espírito regenerado, nós somos nova criatura. Além disso, quando Jesus entrega sua vida na cruz, o véu do Santo dos Santos ele se rasga e nós temos acesso mais uma vez à presença de Deus. Claro que não era um texto que fala que o véu se rasgou para dizer que agora o templo e os sacrifícios não mediam mais a relação dos seres humanos com Deus. Ou seja, você não precisa mais dessa estrutura religiosa e institucionalizada para poder seguir o caminho. Você pode seguir alternativamente, na casa das pessoas, no dia a dia, de outro modo. Não, é mais fácil falar que tem a ver com mandato cultural, né? Porque aí a igreja continua com algum poder.
Agora, outra coisa que é restaurada é o nosso propósito. Você se lembra que Gênesis 1:28 é conhecido como a primeira comissão, porque Jesus ele traz de volta, dessa vez como a grande comissão. Podiam ter restaurado também, sabe o quê? A parte de poder andar pelado. A parte de poder estar nu. Seria muito melhor num país tropical como o nosso, durante um verão de 35, 40 graus, ou pior agora com a crise climática, a gente poder andar peladão, do que ter que estar de terno, de gravata, roupa quente, imitando europeu, como se a gente estivesse andando pelas ruas de Paris. Muito mais interessante a possibilidade de reproduzirmos a prática do Jardim do Éden. E ele entrega mais uma vez o propósito para o homem. Agora, a grande comissão, você encontra ela em 2 textos. Você encontra ela em Marcos 16 e em Mateus 28. Por que é muito importante nós entendermos isso? Porque os 2 textos representam as 2 faces da mesma moeda. A grande comissão, mas são 2 expressões diferentes. E muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa. Marcos 16 está escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse texto você já conhece e você sabe que faz parte da missão da igreja, pregar o evangelho. Agora, Mateus 28 diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. E muitas vezes a gente lê isso da mesma forma que Marcos 16. É para ir por todas as nações, fazendo discípulos de indivíduos, discipulando toda criatura. Só que no original não é isso que o texto está dizendo. E de forma nenhuma eu estou eliminando aqui o discipulado da grande comissão. Pelo contrário, né? Não adianta nada você levar uma pessoa a conhecer Jesus e não guiar ela por um caminho de amadurecimento espiritual. O discipulado faz parte fundamental da grande comissão. Agora, Mateus 28, no texto original, o que ele fala quando ele diz: fazei discípulos de todas as nações? O verbo aqui não é o verbo fazer. O verbo no original é matetu, que significa discipular. E o objeto é as nações. A tradução real desse texto é: ide e discipulai as nações em si. Poderia usar o mesmo critério para ler a parte da toda criatura. Você hoje já pregou para o seu pet? Para a sua pet? Para a formiga que está no açucareiro da sua casa nesse exato momento? E as amigas das formigas, porque elas nunca estão sozinhas? Você já deu uma pregação para ela hoje? Bom, algumas igrejas realmente estão trabalhando bem com esse negócio de pregar toda a criatura, porque o que não falta é gado sentado naquelas cadeiras. Mas aí é só uma espécie. Poderia aumentar um pouquinho aí a cartela de diferentes criaturas para as quais estão pregando. Tirando essa parte, realmente a gente poderia considerar que Mateus fala sobre discipular nações. Mas poderia ser dentro do contexto de Mateus, na qual há uma disputa interna na narrativa, inclusive com mudanças de posições das personagens. De uma hora fala uma coisa, depois fala outra, depois há conflitos, crises, que é: deve-se ou não pregar para além do nosso povo judeu, para além da nossa nação. É nesse contexto que se fala sobre discipular outras nações, não só a nossa. Beleza? Ótimo. Outra coisa importante: os evangelhos não são escritos para complementarem uns aos outros. Eles foram escritos exatamente na manutenção de diferentes tradições a partir de diferentes interpretações da mensagem e do testemunho de Jesus. Por exemplo, Lucas, Marcos não são discípulos de Jesus. Mateus, talvez. João, os discípulos de João são discípulos dos discípulos de Jesus. Porque é um livro muito tardio, ali do final do primeiro século, começo do primeiro século. Final do primeiro século, começo do segundo século. Então, já é um livro muito tardio dos discípulos dos discípulos dos discípulos que registram as suas memórias, o seu testemunho, pipipi, popopó. Diferente ali de Mateus, de Marcos, que são outras tradições, e de Lucas, de outra tradição. E que a galera registra, marcando inclusive suas diferenças. Há diferentes conflitos, há diferentes problemas sendo enfrentados e diferentes maneiras de compreender a própria mensagem. Isso é muito importante de se ter em conta. Não são complementos. São demarcações de diferentes maneiras de interpretar, e o que não significava que a galera necessariamente estava ali pelejando, tretando um com o outro. Ao contrário, muitas vezes, apesar das diferenças, seguem juntos e trabalhando. Irmandade, tá tudo certo.
Eu sei, ler não é uma tarefa fácil. Por isso que eu sempre recomendo ler a Bíblia de maneira comunitária, conjunta, com grupo. Tomando cuidado, criando critérios. E tem o nosso curso de leitura bíblica comunitária que está aqui no nosso link. Que momento brilhante para o merchan. E de discipular a cultura. É a restauração de Gênesis 1, 28. O homem tinha a missão de multiplicar a cultura do céu na terra. Vê que tá muito claro isso, é explícito. Quem leu a Bíblia percebeu. Ele perde isso, mas Jesus vem e traz restauração para o propósito do homem. Ele diz, não apenas alcançar o indivíduo, mas alcançar as nações, levar transformação. E é aí que vem a estratégia das 7 esferas. E isso é algo que a gente tem que deixar claro. Pô, eu tinha esquecido disso. No outro vídeo terminou com essa promessa de que a gente ia ver as esferas. A estratégia aí das esferas, das 7 esferas. E eu já fiquei empolgado que talvez fosse uma missão baseada na inspiração do anime Dragon Ball Z. Ou Dragon Ball e Dragon Ball Z, né? Tem o GT também, meio desagradável. Eu praticamente só assisti o Dragon Ball primeiro. Mas Shenlong, depois de reunidas as esferas do dragão, poderia realizar o desejo de transformar as nações. Pessoal aí muito altruísta pensando no outro, ao invés de querer um desejo para si mesmo. 7 esferas não é uma teologia. Eu vou repetir agora para essa câmera. 7 esferas não é uma teologia. 7 esferas é uma estratégia para o cumprimento da teologia de discipular nações. Onde que isso nasceu? Isso nasceu em 1975 com um grande homem de Deus chamado Loren Cunningham. Ele é o fundador da YWAM, que você pode conhecer aqui no Brasil como Jocum, Jovens com uma Missão. Se você foi um jovem que também passou pela Jocum ou por algum trabalho com a Jocum, bem-vindo ao time. Se não, Deus te abençoe. Tá aí numa vida um pouco mais saudável, talvez. De todo jeito, para algumas pessoas foi bom. Fazer o quê? Tem diferentes experiências. De qualquer maneira, o livro como é que é? O template do não sei o que lá do Antigo Testamento foi publicado pela editora da Jocum, curiosamente. Eu perguntei no último vídeo, né? E me responderam, me deram essa dica aí. Que curioso que o livro da editora está confirmando a missão que o próprio fundador da missão que criou a editora propôs. Não tem nenhum interesse aí, não tem nenhuma construção específica, nenhuma apologia. É Bíblia. Um dos maiores movimentos missionários do mundo. J. Lawrence estava orando e Deus entregou para ele nesse período de oração 7 áreas de influência em uma sociedade. Basicamente ele dividiu uma sociedade, uma nação, em 7 macro áreas que precisam ser discipuladas com os valores e princípios do reino de Deus para que uma nação seja então discipulada. Agora, no dia seguinte a esse momento, no dia seguinte a esse encontro com Deus que Loren teve, ele se encontrou também com outro grande homem de Deus, que é o Dr. Bill Bright. Bill Bright, que é o fundador da Cruzada Estudantil. E conversando com ele, o Loren compartilha, olha, ontem eu estava num tempo de oração e Deus me ajudou a entender que a sociedade pode ser dividida em 7 macro áreas de influência. E quando ele fala isso com Bill Bright, ele revela para o Loren que ele havia recebido as mesmas 7 áreas de influência do próprio Deus. Rapaz, esse pessoal ouve bastante Deus, viu? Mas não foi uma FIC. Com certeza foi exatamente assim que rolou e o pessoal não estava já desenvolvendo essa estratégia para aplicar para a expansão de sua ideologia. E lembrando que também esses grupos, porque não só a Jocum, não só Cruzadas Estudantis, como outras organizações gringas muito ligadas a igrejas evangélicas, surgem ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, inclusive como estrutura, fundamento e também estruturadas na construção da nova maioria moral, a nova direita cristã, a maioria moral que surge nos Estados Unidos, muito conservadora, fundamentalista, que apoiou e conseguiu garantir a eleição de pessoas como Ronald Reagan e tudo mais, e seguimos nessa pegada aí. Era um momento tenso de Guerra Fria, tudo isso está envolvido, inclusive a luta ferrenha pela manutenção de posição de centro do mundo, centro do mercado mundial e de imperialismo dos Estados Unidos. Tudo isso está misturado, é uma história que a gente tem que puxar um fiozão aí e ir vendo como é que as coisas vão se construindo, não é? Em um momento pessoal de oração também. Então eles entendem que isso é algo que havia vindo da parte do Senhor. Entende? É uma estratégia, não é uma teologia, é uma estratégia. Porque para nós discipularmos uma nação, nós temos que entender os diferentes setores de uma nação. Então nós temos 7 áreas de influência que formam uma nação, que são igreja, família,
educação, economia, governo, mídia e artes e entretenimento. 7 esferas diferentes. E é muito importante que nós entendamos essas 7 esferas. É o esferismo cultural, né? A estratégia ali que o pessoal criou para poder ir se infiltrando na cultura, sem precisar ser de maneira revolucionária e violenta. Porque antes, os caras queriam fazer a parada na força, mas agora não. Depois de Curran e do Bryant, eles conseguiram criar esse esferismo cultural, que é o modo pelo qual esse tipo de teologia gringa vai se infiltrando nas nações. Fica aí o cuidado. Por quê? Porque você se encaixa dentro de uma delas. Uma delas é o teu campo missionário. Talvez você seja chamado para ser um professor. Então você vai estar de maneira ativa na esfera da educação. Talvez você tenha sido chamado para ser um governante, um político. Então você está na esfera do governo. Talvez você tenha sido chamado para estar na esfera dos negócios, porque você vai ser um empresário. Você tem que entender quais são os talentos, as aptidões, os sonhos que Deus colocou dentro de você, porque isso aponta para o lugar dentro da sociedade que você vai estar inserido. Quando você... Cara, é um discurso muito para a classe média, né? Pensando aqui, querendo ou não, é uma parada que é para aquele que tem relativa estabilidade para poder escolher uma carreira, ter tempo para se formar em torno de uma carreira, ter tempo para escolher e se frustrar, inclusive, dentro de carreiras e ir fazendo experimentações, né? Porque pode ver que nenhum exemplo vai vir, eu duvido que apareça. Você foi escolhido para ter a tua influência como um trabalho, um subemprego, né? Você exercendo alguma função completamente sem sentido para sua existência, para sua realização. Ninguém vai trazer esse tema. Ninguém vai colocar ali, mas não, você foi feito ali para fazer um trabalho de subemprego, para estar como MEI, sendo super explorado, tentando criar diferentes pequenos empreendimentos numa quebrada. Não, velho, lógico que não. A influência aí realmente já é pensando numa formação de uma classe média que vai ocupar cargos decisórios em instituições, obviamente. E aí talvez isso explique por que esse tipo de discurseira pega muito melhor para a classe média branca, que frequenta as churches, do que propriamente a galera na quebrada, que está atrás de outro tipo de realização espiritual que ajude imediatamente a solucionar os seus problemas. A se pensar. Entende aonde você foi chamado para estar, você pode se equipar, você pode ser treinado, você pode ser equipado de maneira eficiente para que você possa carregar os valores do reino de Deus de uma maneira assertiva, dentro de uma estratégia de discipulado de nações. Agora, geralmente quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas levantam alguns questionamentos, pois falam assim, que 7 esferas nada mais é do que dominianismo. A verdade é que vocês querem dominar a sociedade. É óbvio que é isso que está sendo falado. Assim. Tipo, tá bem claro. E vocês estão dividindo ela em áreas de influência para vocês chegarem no topo de influência e dominarem a sociedade. Mas essa não é a maneira que Jesus nos ensinou a cumprir a grande comissão. Então, vamos largar essa teologia de lado, parar de falar essa groselha e seguir para outro rumo. Ah, não, lógico que não. Porque agora a gente não vai falar sobre os efeitos daquilo que é pregado. Nós vamos falar sobre as intenções. Com certeza é isso. Vai ser uma parada tipo, a nossa intenção não é dominar. O efeito é a gente dominar? Bom, mas aí não era a nossa intenção. Por mais que nós tenhamos dividido a sociedade para nós entendermos as suas macro áreas melhor, a melhor maneira de influenciar nunca foi através do domínio, nunca foi através do poder de homens sobre homens. Você vê que isso não faz parte do mandato cultural. Deus fala, domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que se movem pela terra, mas ele nunca fala, domine sobre outros homens. Por quê? Porque a maneira de influenciarmos as nações, a maneira de influenciarmos a sociedade dentro das 7 esferas é através do serviço. Cara, além de ser uma interpretação completamente deslocada, o serviço aqui realmente está voltado para uma questão de intenção e não de efeito. Não se percebe que é o efeito que conta. O efeito é um efeito de domínio, de ocupar os espaços. Ocupar os espaços e realizar aquilo que a nossa doutrina, a nossa apologética está dizendo. E chama isso de serviço. E realmente é empoderador, porque do ponto de vista daquele que é de classe média, que é preparado para ser um campeão, você ocupar uma função e justificar essa execução dessa função a partir de que você está cumprindo o mandato de Deus é maravilhoso. Porque você não precisa ver que é você que está fazendo, não são os seus desejos, não é a sua tarefa, não é aquilo que você está fazendo. Você coloca na conta de Deus. E aí, quando você atua, é Deus que está atuando. Pô, isso empodera pra caramba uma classe média aí, viu?
Pô, imagina, acho que, aliás, é por isso que a galera fala tanto que Deus me falou, Deus me levou, Deus entrou no meu quarto e me disse, Deus não sei o que lá. É uma parada aí que é até meio paranoica, porque a galera tá tomando as decisões, tá se frustrando, tá realizando, tá executando, mas bota na conta do divino, porque isso fortalece quem? Esse ser humaninho que tá ocupando e dando sentido para a sua missão na Terra por meio dessa parada aí. Através do serviço em amor. Essa foi a maneira que Jesus, a pessoa mais influente da história, o maior líder que já existiu, ele influenciou toda a história humana através do serviço. Nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 20, que Jesus está falando com os discípulos, olha, os príncipes dos gentios exercem autoridade, domínio, poder sobre eles, mas não será assim com vocês. Se você quiser ser o maior, seja servo de todos. É entendendo que a influência que Deus te confiou é para abençoar, é para levar transformação com o reino de Deus, nunca para construir o seu próprio império, nunca para elevar o seu nome, mas para elevar o nome de Jesus. É o que está escrito em Mateus 5. Portanto, brilha a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, sete esferas não tem nada a ver com dominianismo. Por mais que teólogos dominianistas eles usem essa nomenclatura para dividirem a sociedade, a premissa é completamente diferente. Não é premissa, é o que eu falei, é um negócio de intenção. Fala, não, a nossa intenção é servir. Sim, mas executando a função de poder, meu lindo, não é uma questão só de serviço. É uma questão que está sendo realizado. É servir de acordo com o melhor para toda uma comunidade, independentemente dos valores do ser humaninho que está executando essa função, ou é servir executando aquilo que eu creio junto com a minha comunidade específica, apesar das diferenças dos outros. E isso vai diferenciar muito e fica a dica aí de olhar os reacts que a gente fez sobre o Estado laico. Enquanto os dominianistas falam sobre realmente dominar a sociedade, exercer poder, restabelecer a lei de Moisés, eles acreditam que a igreja vai dominar o mundo por meio do poder e da força. Nós acreditamos apenas no cumprimento da grande comissão através do serviço e do amor a Deus acima de todas as coisas e do próximo como a nós mesmos, o grande mandamento. Agora, talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja falando assim, cara, mas será que eu sou chamado realmente para influenciar as esferas da sociedade? Será que eu sou chamado para influenciar o mercado de trabalho, a educação, a família, as mídias, as artes, entretenimento, o mercado de trabalho, seja onde for? E eu quero dizer para você que sim. Porque quando a gente fala sobre influência, a gente não necessariamente está falando sobre um lugar alto de influência. Porque todos nós temos um raio de influência. Todos nós temos pessoas que nós afetamos. Todos nós estamos em um lugar onde nós exercemos influência. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus te chamou para influenciar. Em Mateus capítulo 5, Deus ele te compara com duas coisas: o sal da terra e a luz do mundo. O sal e a luz são elementos altamente influenciadores. O sal, aonde ele cai, ele altera todas as propriedades. E para isso, eu recomendo o livro O Template Social do Antigo Testamento. Cara, isso é muito louco. Porque quando você ouve uma parada dessa, você é de classe média, tá executando sua função, teu trabalho talvez não tenha qualquer sentido, você só tá fazendo um negócio qualquer ali, você tá fazendo, esmagado pelo capitalismo, um tipo de tarefa muitas vezes repetitiva, sem pé nem cabeça. Se tá em classe mais baixa, pior ainda, porque de acordo com a divisão social do trabalho, você tá fazendo um trabalho com menos sentido ainda, com zero capacidade de influenciar a coordenação da divisão social do trabalho, porque o grande lance é esse. Qual a tua capacidade de influenciar os rumos da nossa dinâmica social? Quase zero. Pô, então, mano, qual é o sentido que a gente tá fazendo? Qual a tua importância para a reprodução social? Não é reconhecido socialmente, quase zero. A gente se sente mal, a gente se sente esmagado, nosso espírito é quase roubado. A gente se sente preso, sufocado. E aí, sentido algum. E aí aparece a parada dizer, não, mas tem sentido, ó. E te aponta uma missão, cara. Uma missão que é uma missão divina. Isso empodera pra caramba a pessoa. Ela se sente agora, ou dá sentido no meio dessa dinâmica na qual você não teria nenhuma importância, alguma relevância. Se isso ainda se reflete no reconhecimento social, isso é muito poderoso e pode ser, inclusive, muito perigoso. Mas é da gente pensar, né? Como que, dentro de uma dinâmica específica de exploração do trabalho, a gente chega nesse nível. Caraca, que loucura. E como isso realmente é muito sedutor. Mas seguimos nessa correria, minha gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Em breve sai mais react.